Canal Descrente em Sobrenatural, vídeo da série React. Surgimos da África, conquistamos a Ásia e a Europa, criamos civilizações e religiões. A Terra foi plana, a Terra foi o centro, nós fomos os primeiros, nós fomos maiores que o universo. Mas aí Gagarin foi os céus e disse: a Terra é azul. Olhei para todos os lados, mas não vi Deus. Não esqueça de dar um like, de compartilhar, de pedir para outros se inscrever, nos ajudar a enfrentar essa turma. Valeu e obrigado. Olá, como vão? Esse é o canal Descrente em Sobrenatural e esse é mais um vídeo da série. Esse é um vídeo especial que eu vou falar de duas experiências importantes e correlacionar eles com a crença. Então, e esses dois vídeos eu perdi, tá? Embora o segundo eu tenha um outro, mas eu tinha dois vídeos que era nos cortes do YouTube. Eu marquei, salvei e perdi, não sei como, mas perdi. Não pode ser que um dia eu ache, se achar eu faço, eu refaço esse vídeo. Então, é o efeito placebo, a lorota imaginária que produz resultados, né? E então eu vou contar um histórico, etc. Uma história verídica que foi feita essa experiência. Então vamos lá. Era um vídeo que apresentava um teste de efeito placebo da seguinte forma: era para ser 2 pontos, não vírgula, mas tudo bem. Informavam a vários pacientes com vários tipos de doença, de dor a respostas autoimunes até TDAH, que existia um tomógrafo experimental que era capaz de ler a mente do indivíduo mal e mudar a resposta do paciente, melhorando a sua condição de saúde. Ou seja, uma coisa totalmente absurda, que qualquer pessoa com um mínimo de bom senso poderia imaginar que não era real. Foram submetidos ao tratamento e a maior parte dos selecionados sentiu isso melhor. Foram feitas várias sessões, acho que desde 5 até 10 sessões, e depois de terminar o tratamento foi feita uma pesquisa, como é que foi, todo mundo diz que melhorou, etc. Tal. Foram selecionados todos esses que melhoraram e foram acompanhados durante um ano. Após um ano, todos eles foram chamados de volta e o cara falou assim: olha só, que o tal tomógrafo sequer funcionava, ele não funcionava, ele só fazia o barulho, não tinha nada, funcionava, nem fazer tomografia. Ou seja, foram todos iludidos. Apesar disso, boa parte dos que relataram melhora, mesmo sabendo que não foram submetidos a qualquer tratamento real, continuavam se sentindo melhores. Isso é o efeito placebo. O mais famoso efeito placebo, que um monte de gente vai discutir comigo, é a homeopatia. As dosagens de homeopatia, elas não têm peso de resposta, mas as pessoas tomam e melhoram. E isso é uma das coisas que eu passei a mudar o meu conceito sobre terapias, né? E por quê? Porque eu faço hipnose e eu sei que eu posso induzir uma pessoa a perder a sensibilidade da mão, ficar com os dedos colados e não conseguir abrir, fazer isso, não conseguir abrir, colar mãos uma na outra e ele não conseguir soltar, perder a sensibilidade, bloquear o olfato, esquecer uma certa coisa durante um tempo, diminuir uma dor, estimular uma coisa. Assim, tem várias possibilidades na hipnose. E eu também fiz psicanálise, sou psicanalista, e percebi a importância da crença no processo, né? Então, juntando tudo isso, eu passei a ter uma visão diferente dessas terapias holísticas alternativas, que cientificamente elas não têm base para funcionar, mas é o que eu falo: homeopatia melhora as pessoas se sentem melhor usando homeopatia, as pessoas se sentem melhor usando florais, as pessoas se sentem melhor usando... Ah, você não consegue comprovar nenhuma relação? Não, mas melhora para as pessoas? Melhora. E aí? O que você vai fazer? Você não vai usar esse tipo de terapia? Porque a acupuntura existe os pontos. A fotografia Kirkland, desenvolvida pelos russos na década de 60 ou de 50, prova que todos os pontos da homeopatia existem. E a gente consegue fazer anestesias com homeopatia, fazendo indução elétrica. Tá. Mas não as outras coisas, constelação, sei lá o que, é um monte de coisa aí que eu tenho, radiestesia, tem terapias que funcionam. E aí, apesar de não ter base científica nenhuma, né? E você não pode abrir mão desse tipo de terapia. Então, e aí eu coloco aqui: a fé é o placebo dos religiosos, ou o placebo dos religiosos é a fé. Não, a fé é o placebo dos religiosos. Então, porque o cara crê, então ele acha que vai ter o tal do milagre.
E agora o segundo vídeo, que depois eu vou parar no meio disso aqui, colocar um outro, e eu vou contar a história e depois eu vou fazer a história e vou juntar os dois. Esse daqui vocês podem procurar. O Cruel Experimento dos Ratos e que revelou o poder da esperança. Esse foi na década de 50, e o vídeo que eu vou apresentar, o cara comete alguns erros, e eu vou corrigir, na medida que ele for falando, eu vou passar o vídeo. Esse é o Richard, o cara que desenvolveu. O cara diz que ele estava querendo entender a chamada tal história da morte súbita, mas não é ele. Quem que é o Carnegie é outro cara, e ele tentou explicar isso. Mas eu vou fazer um resumo e depois eu vou botar o vídeo e vou comentar no vídeo também. O que acontece? O cara pegou um conjunto de ratos de laboratório, que a gente chama de ratos domésticos, ou seja, ratos que foram sempre reproduzidos em laboratório, ou seja, não tem nada a ver com os ratos selvagens, os ratos que estão na rua, qualquer tipo de rato. Não confunda rato com camundongo, tá? O camundongo é extremamente agressivo, muito mais agressivo do que o rato. O rato do laboratório é super manso, tá? Os caras botaram os ratos, principalmente são ratos brancos, e colocavam dentro de potes de água. Os ratos nadavam alguma quantidade de tempo, uns mais tempo, outros menos tempo, mas todos eles morriam em pouco tempo. Sendo que, depois vai ter entrar uma outra parte. E o cara percebeu que alguns nadavam muito. Depois ele trouxe os ratos selvagens, que são mais resistentes, mais fortes, melhores nadadores, e esses ratos chegavam a morrer antes do cara botar no potinho. Vou mostrar também o desenho do potinho. Antes, vou botar vocês vão ver daqui a pouco. Antes do cara botar no potinho, o ratinho, batia as botas. E os tal dos ratos selvagens, os ratos que estão no mundo natural, nadavam menos tempo e morriam. E aí ele não estava entendendo por quê. E aí ele resolveu interferir na experiência, botando vamos dizer assim, acrescentando mais uma variável que foi fundamentalmente determinante para o resultado do que acontece. Ele passa a botar os ratos na água, antes que ele se afogue, ele tira os ratos, seca, etc. E recoloca esses ratos na água. Então, os ratos brancos que nadavam até 5 horas, 10 horas, mais ou menos, etc., passam a nadar 80 horas. 80 horas nadando num potinho de vidro horrível para morrer. E os ratos que morriam com 15 minutos, que eram os ratos do campo, etc., os ratos comuns, soltos em liberdade, passaram a nadar 30 horas, 36 horas, 40 horas. E aí, a conclusão, esse experimento foi repetido em vários, não foi só um cara que fez, o primeiro cara foi o Richard, mas foi repetido hoje é proibido, tá? Hoje é proibido fazer esse tipo de experimento em faculdade, em laboratório de pesquisa. Se você fizer por sua conta, você está cometendo um crime, e você pode se ferrar por causa disso. Vou logo avisando, se alguém tiver ideia de jirico de fazer isso. E foi ficar o seguinte, que quando ele fazia isso, ele dava esperança que o mamão fosse lá e socorresse o rato antes de ele morrer. E essa esperança os mantinha nadando por longos períodos até morrerem. E o cara deixava morrer. Deixava mesmo morrer para ver qual era o limite. Não salvava, não. Depois ele tentou salvar os que estavam quase morrendo. Não, porque já estava esgotado. Imagina, nadar 80 horas. Cara, fala sério. Então, o que acontece? Foi provado que quando você joga o fator esperança, o indivíduo se esforça imensamente, nasce sonho da expectativa de que aquilo vai acontecer. E a religião é baseada no efeito placebo e no efeito esperança. Então, a esperança dos ratos é a fé dos homens. E a fé dos homens é a esperança mesmo. Então tem todos esses... Eu vou recuperar isso aqui, ó. O Marcos Santos, eu vou botar um vídeo dele agora. Vou comentar e depois a gente vai para o fim. Ok? Alô, meus queridos. Na década de 50, 1950 e pouco, um pesquisador, biólogo, psicobiólogo chamado Kurt Richter fez uma experiência com ratinhos muito interessante. Apesar de cruel e proibida nos dias de hoje, essa experiência nos trouxe informações sensacionais, muito importantes. Olha o que ele fez. Ele queria descobrir por que algumas pessoas, alguns seres humanos, morriam da tal morte súbita. Por exemplo, Bem, tá errado, não é isso. Quem queria estar pesquisando isso é o Koenig. Vocês vão ver
sem precisar ler o trabalho, no documentário do BBC que fala sobre isso, que eu botei nas descrições aí, tá? Não é nada disso. Mas ele estava pesquisando para esse cara, tá? Ele estava pesquisando a morte súbita. Um membro de uma tribo africana, ele... Dá licença, errado. Era uma tribo da Malásia, da Indonésia, se eu não me engano. Ou era da Nova Zelândia, naquela cara ali, não tem nada a ver com a África. Morreu por ter comido uma fruta absolutamente normal, que todos conheciam, que não faz mal nenhum, mas disseram a ele que esta fruta foi colhida de uma árvore amaldiçoada, e logo em seguida ele morreu. Então ele queria descobrir por que isso acontece nos seres humanos. Então, por que isso aí? Isso aí foi um dos eventos. O que o cara estava pesquisando era a morte nas Antilhas pelo tal do sistema do voodoo, sabe? Que negócio de espetos, o cara morre. E ele viu que algumas mortes ocorriam por causa disso. Então ele estava pesquisando isso. E esse cara foi dar o segmento porque eles acreditavam, tá? Que isso se dava por um estresse de adrenalina. E essa pesquisa provou que não tem nada a ver. Pelo contrário, a adrenalina decai. Todos os índices decaem. Não tem estresse de adrenalina nenhum, tá? Fez com a experiência com ratinhos, fazendo o seguinte: ele pegou ratinhos de laboratório e colocou dentro de um recipiente de vidro com água para ficar nadando até morrer. Olha a crueldade. E esses ratinhos de laboratório, alguns deles só morriam 80 horas depois. Não, tá errado. Morriam com 1 hora, 2 horas, duravam bem mais do que os ratos, né? Do que 10 horas, duravam bem mais do que os ratos selvagens que ele vai falar daqui a pouco, mas duravam pouco tempo. 80 horas foi no final, quando ele incluiu a questão da esperança. Mas calma que ele vai explicar. De terem sido colocados ali, de tanto nadar. Eles nadavam e tentavam sobreviver. Então, muitos morriam antes, claro, mas alguns chegavam até 80 horas de sobrevivência. Não, nunca nenhum desses, nessa fase, chegou a 80 horas, tá errada essa informação. Dentro da água, nadando desesperadamente. Agora, os ratinhos de floresta, os ratinhos que haviam sido capturados, alguns morriam antes mesmo de serem colocados na água. Olha que impressionante isso. E em geral, claro, havia algumas exceções, mas em geral, os ratinhos colocados na água, eles nadavam durante uns 10 a 15 minutos e morriam. E ele ficou muito preocupado. Por que esses, afinal, os ratinhos selvagens são mais fortes, mais resistentes? E por que eles morriam antes, com 15 minutos nadando, já morriam? E aí ele desconfiou de alguma coisa. Então ele fez o seguinte, ele mudou um pouco a experiência. Esses ratinhos que eram colocados da floresta, quando estavam para morrer, quase chegando... Não mudou a experiência, introduziu uma nova variante, né? Uma nova alteração. Não é que... mas ele não tem prática com pesquisa, por isso que ele a morte, ele retirou da água, salvando a vida deles. Ele limpava, aquecia um pouquinho e tal, mas colocava de volta. E aí ele viu que algo mudou radicalmente. Em vez desses ratinhos nadarem mais 10 minutos e morrerem, mais 15 minutos e morrerem, como era o normal, eles nadaram até umas 60 horas. Por quê? Porque agora... Repare que eles de 10 minutos a 0 passaram para 60. Olha o ganho absurdo que aconteceu. Porque cada hora tem 6 quadras de 10 minutos. Se você nada 6 horas, 6 vezes 60 dá 6 vezes 10 dá 60, vezes 600 vezes 6 de novo, 6 vezes 360 vezes mais. Eles tinham esperança. Eles sabiam que a qualquer momento podia vir uma mão amiga salvando esses ratinhos. Eles ficavam na esperança de que eles fossem salvos novamente. Então, a esperança pode salvar a vida desses ratinhos. E agora o importante, os ratinhos brancos é que passaram nesse momento a nadar 80 horas. Os ratos... E é uma coisa importante, ele não fala aí, mas não se percebe, né? Ele ouviu só de orelhar o trabalho.
entendeu-se o seguinte, que os ratos que eram domésticos eram muito mais fáceis de se transformarem em crentes dessa mão divina que poderia salvá-lo. Os selvagens, ou seja, os sem crença, morreriam muito antes, que eram os ratos do campo. Entendeu? Isso foi fantástico, isso foi uma descoberta impressionante. Vamos aplicá-la. Não vamos aplicá-la em lugar nenhum. É mentira. Isso aí é o Cristo levando um raio para dizer que estátua não protege nada. E aqui segue o endereço de toda a galera do YouTube que eu conheço. Se você conhecer mais alguém, me fala, que está nessa batalha constante, nesse envolvimento de enfrentar esse poder econômico imenso. E eu vou lançar um vídeo daqui a pouco com uma tabelinha para você ver que nós, os descrentes, os sem religião, os ateus, estamos em crescimento muito maior que o deles em geral na média da América Latina. Conto com vocês, dê o like, participe, se inscreva e nos ajude. Valeu, não esqueça disso, ajuda! Bem, olá, esse é o desafio. Esses aí são os famosos papagaios de pirata da internet. E eu desafio a todos os 5 a um debate sobre os absurdos da literalidade bíblica. Rodrigo Silva, Naorné Hermes, Marcos Ebeli, Michelson Borges e Adalto Lourenço. Em todos os meus vídeos vai estar esse pedacinho aí colocado, que estão todos desafiados para esse debate. Claro que nenhum deles irá, né? Porque eles não vão me encarar nunca de jeito nenhum. Mas vai estar em todos. Um abraço, fui! Finalizando, série React, agradeço a vocês. Um abraço, não esqueça de se inscrever e difundir. Valeu, obrigado.